Olá, a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo. O meu nome é Antônio Fernando e esta é a 6ª parte do estudo bíblico semanal que fazemos com vocês aqui pelo canal do YouTube. Eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado o link do nosso vídeo. Essa semana eu quero falar com vocês a respeito do cânon das Escrituras Sagradas. Existe o cânon dos livros sagrados da Bíblia, que foram adotados pelos nossos irmãos judeus e agora são adotados por nós, os cristãos e evangélicos desse tempo, né? A palavra cânon é a coleção completa dos livros divinamente separados que constitui a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra cânon vem do hebraico kaner, que significa vara de medir. Não devemos subestimar a importância desta questão. As palavras das Escrituras são as palavras pelas quais nutrimos a nossa alma, a nossa vida espiritual. Portanto, reafirmar o comentário de Moisés ao povo de Israel a respeito da lei de Deus, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias da vossa vida na terra, a qual vós passais a possuir após o Jordão. Às vezes eu usei uma linguagem um pouquinho diferente, você lendo isso na Bíblia, mas eu vou falar para você o capítulo e o versículo onde está esta passagem que eu acabei de dizer, que é no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, e o versículo 47. O cânon do Antigo Testamento. Como eu já disse para vocês, a palavra cânon significa literalmente vara de medir, ou pode ser traduzida também como cana de medir. O uso cristão veio significar regra escrita de fé. Isto é a lista dos livros originais, palavra inspirada de Deus, onde surgiu a ideia do cânon. A ideia é que o povo de Deus deva preservar uma coleção das palavras escritas por Deus. A própria Bíblia dá testemunho do desenvolvimento histórico do cânon. A coleção mais antiga das palavras de Deus eram os 10 Mandamentos, escritas por Moisés. Os 10 Mandamentos, portanto, constituem o início do cânon. O próprio Deus escreveu sobre as 2 tábuas de pedra e as entregou a Moisés e ordenou ao povo. E tendo acabado, uma citação que eu vou falar para você agora, foi escrito, que está no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, que está escrito assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, ou com Moisés, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Lemos novamente também, as tábuas eram obras de Deus. Também a escritura é a mesma escritura de Deus, esculpida em tábuas de pedras, ou em tábuas. Você pode observar, meus amigos do YouTube, a importância do conhecimento das Sagradas Escrituras. Ela nos traz um entendimento grande, um conhecimento avultado a respeito da Palavra de Deus. Quero pedir você, meu amigo do YouTube, que continue estudando conosco semanalmente os estudos bíblicos da Palavra de Deus. E aí, junto, todos nós, e você aí e eu aqui, possamos juntos crescemos em conhecimento bíblico, conhecimento da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, como diz, é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Voltando aos estudos, o cânon do Novo Testamento. Vamos ver agora a respeito do desenvolvimento do cânon. O desenvolvimento do cânon do Novo Testamento começa com os escritos dos apóstolos. Deve ser lembrado que o registro das Escrituras ocorre principalmente em associação com os grandes atos de Deus.
Na história da redação, o Antigo Testamento, da redação das Escrituras do Antigo Testamento, registra e interpreta para nós o chamado de Abraão, a vida dos descendentes e o êxodo do Egito, e a peregrinação pelo deserto, o assentamento do povo de Deus na terra de Canaã e o estabelecimento da monarquia, ou também podemos dizer da teocracia. O cânon do Novo Testamento, já diferentemente do Antigo Testamento, contém 27 livros escritos em grego, escrito primeiro em grego, e os primeiros 5 livros da Bíblia são de caráter histórico, sendo 4 os evangelhos, que contêm ditos e feitos de Jesus Cristo, e o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, escrito por Lucas, autor do terceiro evangelho. Temos também 21 cartas escritas por Paulo, por Pedro, Tiago, Judas, e possivelmente acredita-se que o livro de Hebreus também é de autoria paulina, porém alguns acreditam que pode ser alguns dos discípulos de Paulo. O livro de Apocalipse, escrito por João, o mesmo autor de um dos três autor de um dos 3 evangelhos, ou do 4º evangelho, né? E ele é autor também de 3 cartas. Você pode compreender, meus amigos do YouTube, que eu estou me esforçando o máximo possível para falar perfeitamente para você, por isso que está vendo alguns erros. Mas vou cuidar dessa questão, viu? Eu quero contar com você, meus amigos, que vocês continuem estudando conosco semanalmente, para que possamos juntos crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. Porque está escrito assim, meus amigos, está escrito assim, que pecais por não conhecer as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A evidência interna, isto é, o próprio Novo Testamento, o fato de que a igreja primitiva recebeu dos judeus a ideia de uma regra de fé, ou da Bíblia. A conduta escrita, esta ideia, foi confirmada pelo Senhor Jesus Cristo. E os escritores do Novo Testamento, que sempre se referiam ao Velho Testamento como sendo a palavra de Deus. Podemos saber que o Antigo Testamento é a palavra de Deus escrita para nossos dias e também para os dias dos apóstolos. Sabemos que desde o princípio a igreja cristã tem aceitado as palavras de Cristo com a mesma autoridade com que aceitam as palavras do Velho Testamento. Aceitaram, mas não apenas isso, mas declararam os apóstolos que o próprio ensino oral e escrito possuía autoridade semelhante ao do Velho Testamento, do Pentateuco, dos livros dos profetas e dos ensinamentos judaicos. Tal era a autoridade dos seus escritos, de maneira que foram lidos publicamente nas igrejas, como está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, Colossenses, capítulo 4 e versículo 16. Era, portanto, natural que a literatura do Novo Testamento se acrescentasse ao Velho Testamento. No próprio Novo Testamento, podemos ser que vejamos o início deste processo, como está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Ou podemos também dizer que, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Além da evidência interna, temos a evidência histórica do cânon, a autoridade das Escrituras. Podemos falar, irmãos, a respeito da autoridade das Escrituras pelo seu valor, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua construção, pelo seu poder que tem construído na vida das pessoas. Eu quero dizer para você que Deus é maravilhoso e que Ele tem feito isso para o povo de toda a terra. Dizemos que a Bíblia é um livro que tem autoridade porque ela tem influência, prestígio e credibilidade. Tem o poder de transformar os corações. Quanto à pureza da transcrição, da tradução, ela deve ser obedecida.
tanto no hebraico como no grego ou no aramaico, né? A autoridade está vinculada à inspiração e à canonicidade da palavra de Deus. A credibilidade sem os quais a autoridade da Bíblia não se estabeleceria como tem se estabelecido. Assim, por ser inspirada, determinado trecho bíblico possui autoridade. Por ser canônico, determinado livro bíblico possui credibilidade. E determinadas informações bíblicas possuem autoridade, sejam elas históricas, geográficas ou científicas. Eu quero agradecer a todos vocês que têm partilhado esse conhecimento bíblico aqui conosco, e quero pedir a todos vocês que compartilhem o link deste vídeo para que o conhecimento bíblico possa crescer em nossos corações. Entretanto, nem tudo aquilo que é inspirado é autorizado, pois tal autoridade de um livro trata-se da sua procedência, da sua autoria e, portanto, a sua veracidade. Deus é o autor das Escrituras Sagradas e, como tal, ela possui autoridade, mas nem tudo aquilo que é registrado na Bíblia procedeu da boca de Deus. Por exemplo, o que Satanás disse a Eva foi registrada por inspiração, mas não é verdade. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5. E o conselho que Pedro deu a Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 22, Senhor, de maneira nenhuma você pode morrer. Você lembra dessa passagem? As acusações que Elifas fez contra Jó, no capítulo 22, versículo 5, etc. Muitas coisas, muitas passagens. Nenhuma dessas declarações apresenta o pensamento de Deus, ou procedem dele. Observação. Podemos apenas ler a Bíblia como sendo uma palavra de Deus inspirada, mas nem tudo que é dito lá, quando ela se refere contra os princípios de Deus, ela é verdade. Somente um livro como este, que é inspirado por Deus, pode ser tão maravilhoso, pode ser tão grandioso. É somente este livro, a palavra de Deus. Continue aqui conosco e escute este estudo, que será uma vez por semana, e você receberá aí o sininho na sua casa, vai tocar, ou seja, aperte o sininho aí no seu celular ou no seu aparelho que você está escutando esta gravação, e você vai receber uma vez por semana, acredito eu, tendo possibilidade, você vai receber uma mensagem aí dizendo que nós gravamos um vídeo para você partilhar do conhecimento bíblico conosco. Amém? Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado.